Olá a todos e todas que estão nos assistindo nesse exato momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem irá nos assistir no futuro, né? Meu nome é Guilherme e hoje quem comando o programa Mesa de Debates, né? Um programa que faz entrevista com os setores da esquerda, professores, ativistas, militantes. Estamos aqui, né, para entrevistar o Plínio e o Oswaldo, e novamente temos a honra de receber o Oswaldo Cogiola, né, para discutir capitalismo e essa pandemia do Covid-19, né, como que a pandemia escancarou as contradições do capitalismo, né. Plínio e Cogiola, antes de começar, por favor, se apresentem-se. Se apresentar? Bom, sou Oswaldo Cogiola. Sou Oswaldo Cogiola, futuro filiado da Igreja Maradoniana, mas por enquanto só fiz um artigo, certo? Argentino, professor titular da USP, na área de História, certo? E, bom, escritor de uns tantos quantos. Atualmente sou também, acabo de ser, muito ao meu pesar, reeleito vice-presidente São Paulo do ANDE, Sindicato Nacional de Professores. Então, está aí. Eu sou Plínio de Arruda Sampaio Júnior, professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, membro já atuante da Igreja Maradoniana, editor do Contrapoder, militante do PSOL. Então, perfeito, gente. Para começar, eu lanço uma pergunta para vocês. Com a pandemia, né, do Covid-19, o capitalismo demonstrou ser um sistema insustentável e que está chegando no seu limite? É correto se dizer isso? Vai, Plínio. Vou começar comigo. Depois o Cogiola, que é historiador, ele conserta tudo que eu falar errado. É o seguinte, nós temos que entender o seguinte, a pandemia é um produto da crise do capitalismo, porque existe uma relação entre a crise ambiental e o risco de pandemia. Mas nós temos que entender qual é a crise do capitalismo. Então, eu defendo a ideia de que nós vivemos uma dupla crise. Uma crise estrutural e uma crise conjuntural. E se aprofunda com uma crise de pandemia. O que é a crise estrutural do capital? É uma crise de um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. Ou seja, é o capitalismo que não consegue mais recompor as suas contradições sem agravá-la logo em seguida. Porque este é um capitalismo em descenso. O capitalismo ele é criado, há uma gênese, há um desenvolvimento e depois há uma decadência do capitalismo. Nós estamos num capitalismo na decadência. O que caracteriza isso, em última instância, é a incapacidade que esse capitalismo tem de compatibilizar a acumulação de capital e elevação do nível tradicional de vida dos trabalhadores. Então, esse é o quadro geral. Dentro deste quadro geral, nós vivemos uma crise econômica de grande profundidade. É uma crise, na verdade, que vai... Deu uma travada, né? Então, é uma crise conjuntural, voltando, que é uma crise econômica geral. É uma crise de superprodução. Ela já estava posta em 2008, ela não foi resolvida, ela foi administrada, e ela, já antes da pandemia, o sistema capitalista dava sinais, vários sinais, de que a economia, que iríamos para uma nova crise, e a pandemia, então, precipita e aprofunda esta nova crise. Bom, então, este é
este é o quadro geral do capitalismo. Né? E isso se aplica não só, né, incapacidade do capitalismo resolver seus problemas, não é só na economia, é também na ecologia, é na questão social, é, na verdade, em todas as dimensões da sociedade. Então, é assim que eu vejo, Guilherme. Sim, passa a bola para o Cojola. Bom, como bem pontuou o Plínio, a crise do capitalismo precedeu a pandemia. O que a pandemia fez foi escancará-la em todos os seus aspectos, certo? Escancarar a crise econômica, que chegou a resultados incríveis. O governo norte-americano injetou 12 trilhões de dólares, certo? Que não está longe do PIB americano, certo? Para reativar a economia nessas condições, e o único que conseguiu, injetando esses 12 trilhões, foi criar um desemprego de 40 milhões de pessoas na metrópole principal do capitalismo. Certo? Neste momento, o capitalismo, como se sabe, se baseia na exploração de força de trabalho. O problema é que não consegue nem explorar a força de trabalho. Por quê? Porque esta está afetada pela pandemia, certo? E porque está indisponível devido a essa pandemia que foi criada pelas próprias contradições do capitalismo, vinculadas, por exemplo, à destruição do meio ambiente, que foi o que provocou a pandemia, certo? O avanço sobre o meio ambiente que está revelando este virus que se espalhou pelo mundo inteiro e outras doenças e outros vírus que eram desconhecidas até o presente pela humanidade, mas que estavam em forma de germes dentro da própria natureza que está sendo destruída. Então, eu acho que temos, pela primeira vez na história, uma crise do capitalismo onde todas as dimensões que fazem parte da crise do capitalismo, sobreprodução, destruição do meio ambiente, destruição da força de trabalho. Marx dizia que havia duas fontes de riqueza, que eram o trabalho e a terra. O capitalismo está destruindo o trabalho e destruindo a terra, certo? Então, portanto, se configura como um modo de produção completamente destrutivo. Então, essa é a minha resposta. Agora, logicamente, que crise do capitalismo é uma coisa, revolução para superar o capitalismo é outra, certo? Então, a crise não cria automaticamente uma revolução. Cria as condições objetivas para que ela aconteça, mas são necessárias também condições de ordem subjetivo. Essas condições de ordem subjetivo também estão sendo geridas, embora pareça o contrário, porque vivemos nos mais diversos países do planeta, e em especial naquele que é, digamos assim, o guarda-chuva de segurança de todos eles, que são os Estados Unidos, uma crise que nunca se viu, porque desde o seu início, nunca um presidente tinha questionado todo o sistema político com base no qual existe nos Estados Unidos da América desde que foram criados em 1776. Então, portanto, estamos vivendo uma crise econômica, ecológica, uma crise do capitalismo, no sentido pleno da palavra crise, e também uma crise política, cujo resultado, porém, não está numa bola de cristal. Vai depender da consciência e da ação dos homens, certo? Em primeiro lugar, dos principais afetados por essa crise, que são os trabalhadores. Sim. Indo para a segunda pergunta, né? Quais são as tendências da economia para o mundo, né? E também para o Brasil? Eu posso responder primeiro e depois você responde. Bom, as tendências da economia, evidentemente, quaisquer que sejam as modalidades da crise do capitalismo, o capitalismo só tem uma maneira, nessa altura do seu desenvolvimento, de encarar as crises, o que não significa sair delas, certo? Essa maneira é uma destruição crescente das condições da produção, por um lado, certo? E descarregar a crise sobre as costas dos próprios trabalhadores, certo? Ou seja, tanto o sujeito do trabalho quanto o objeto do trabalho, que são os que dão fundamento à sociedade humana, estão sendo
sistematicamente destruídos, certo? Então, o capitalismo, diante da circunstância da crise e diante das crises políticas, optou por medidas de caráter paliativo, certo? Mas um caráter paliativo que visa, sobretudo, salvar o capital. Aqui nós temos um auxílio emergencial que tem data de vencimento, cujo montante total é ridículo se comparado com a ajuda que foi dada ao grande capital para que possa atravessar esta tormenta. Nos Estados Unidos também há uma quantidade enorme de dinheiro que está sendo usada na questão do seguro-desemprego, mas já estão querendo atracar também o seguro-desemprego. Enquanto isso, o grande capital é beneficiado com subsídios extraordinários, certo? E nós temos uma situação que basta ler os jornais. Nós temos uma situação que parece curiosa. Temos uma crise econômica terrível no Brasil devido à pandemia, e se você lê as páginas econômicas do jornal, os bancos continuam declarando lucros como nunca no passado. Então, portanto, nos deixam diante de uma situação. Ou nós atacamos o capital da sua raiz, ou o capital vai nos reduzir a uma situação, certo? De impossibilidade de sobreviver sem precedentes na história. Porque se diz o capitalismo está nos trazendo de novo aquilo que eram os primórdios do capitalismo, certo? Com jornadas de trabalho enormes, enfim, sem nenhum tipo de segurança e tudo mais. Mas essas condições afetavam a uma mínima parte da humanidade, certo? Porque afetavam somente aos centros do capitalismo, que eram pouquinhos, eram Inglaterra, algumas cidades na Europa continental. Hoje em dia, essas condições se reproduzem pelo mundo inteiro. Então, portanto, a crise atual do capitalismo cria, juntamente com a destruição dessas condições, as condições para uma revolução universal como nunca se viu no passado. Bom, eu vou complementar o que falou o Codiola, né? As crises do capitalismo, Guilherme, elas são resolvidas dentro da ordem do próprio capital pela concentração e centralização de capitais, ou seja, a empresa grande come a pequena, e pelo aumento da exploração do trabalho e da natureza. Bom, esta é uma crise complicada, é uma crise, primeiro, como falou o Codiola, é a maior crise sincronizada da história do capitalismo. Porque antes você tinha crises que pegava parte do capitalismo. Não, essa daqui é o maior registro de queda do PIB sincronizado que existe, né, na história do capitalismo. Bom, mas essa é uma crise particular, porque como é que você vai... Porque como é que o capitalismo resolve a crise? Destruindo forças produtivas obsoletas. O problema é que no grande capital, que é o capitalismo que a gente está vivendo, as empresas resistem à quebra. E elas têm força econômica e tecnológica para resistir à quebra. Mas se ela não quebra, e ela bloqueia a quebra, porque ela tem força e ela mobiliza o Estado para impedir que elas quebrem, então a crise não se resolve. Ela é administrada, ela é jogada para frente e vai se prolongando, que é mais ou menos onde nós estamos desde o início dos anos 2000, se a gente for olhar as coisas com perspectiva histórica. Quanto menos queima capital, mais o único recurso que sobra ao capital é superexplorar o trabalho e a natureza. E é isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo a solução americana para a crise, que é o quê? Organizar. Tem uma travada. Ver se tem estabilidade aqui. Organizar a política econômica pelo interesse do grande capital e pelo interesse do Império Norte-Americano. Então, esta é a solução que está sendo dada. Qual é o impacto disso no Brasil? Devastador. É um impacto devastador, porque a crise funciona como um terremoto. Eu morei anos no Chile. No Chile tem terremoto. Quando tem o terremoto,
Não são todas as casas que caem. Caem as casas que têm uma estrutura mais frágil. A economia brasileira tem uma estrutura extraordinariamente frágil, né? E isso já se explica desde a década de 80, né, quando o Brasil entra no ajuste do FMI. Então, esta crise aqui, ela acaba aprofundando a destruição da economia nacional, né? Então, para resumir tua questão, Guilherme, é uma crise de grandes proporções, não há perspectiva de sair da crise, porque a política econômica é uma política econômica que administra a crise, que vai, no fundo, sequestra o tempo, coloca o tempo subordinado às exigências das grandes corporações, e o resultado disso é estagnação, recessão, porque esse é o modelo que está sendo feito. O Brasil passou décadas deslocando o eixo dinâmico da economia para o mercado internacional. O mercado internacional sofreu a maior contração da história do mercado internacional. Então, o Brasil é um vagão. Enquanto a ferrovia não andar, aqui não anda. E a ferrovia está completamente encalhada. Então, é uma situação, do ponto de vista econômico, muito complexa e muito grave. Sim. Como você bem falou, Plínio, né? Você falou que basicamente que a corda, nesse momento de crise econômica, arrebenta para o lado mais fraco, né? Lado dos trabalhadores. Vocês conseguiriam, assim, dizer, assim, que medidas por parte do Estado vão ser tomadas contra os trabalhadores e contra a população pobre no próximo período? Vai, Plínio. Bom, qual é a política, né, econômica mundial? Política econômica, nós vamos defender o interesse do capital. Isto resulta no quê? Numa política que tem, basicamente, digamos, os seguintes eixos. Primeiro, reduzir o nível tradicional de vida dos trabalhadores, tirar direito, reduzir salário, né? Segundo, digamos, atacar as políticas públicas. Então, reduzir saúde, previdência, educação, segurança pública, tudo. A segurança pública da população trabalhadora. Terceiro, esvaziar a soberania do Estado Nacional, tanto em relação ao exterior, ao imperialismo, como em relação ao grande capital. Então, é transformar a sociedade num grande negócio. E quarto, depredar o meio ambiente. Então, esta é a agenda deles. Esta é a agenda que está sendo implantada desde 2008. E é isso que continua sendo feito, né? O governo agora mobiliza algumas técnicas keynesianas para evitar o aprofundamento da recessão, mas ele utiliza essas técnicas basicamente para defender o grande capital, as grandes corporações e os bancos. Então, isto, em alguns momentos, até atenua o tamanho da crise, mas não resolve. Para encerrar, vou dar o exemplo do que foi feito aqui no Brasil, né? O Brasil fez aqui, no período recente, uma política econômica meio que quase que sem o governo perceber. Já que a gente falou do Maradona, sabe quando o cara faz o gol, porque a bola bate nele, entra no gol e o jogador vai comemorar, nem sabe que foi ele que fez o gol? Foi assim a política do Guedes, né? Porque o governo federal, o Congresso Nacional, fez um orçamento de guerra, fez o auxílio de emergência, injetou na Para a gente ter uma dimensão da crise, Guilherme, com tudo isso, a economia brasileira deve cair 5% este ano. Daí você vê o tamanho. Agora, eles não articularam esta política com uma política de médio e de longo prazo de recuperação da economia. Então, na verdade, é como se a gente pulasse de um paraquedas, em determinado momento, pulasse o avião,
em determinado momento eu abro o paraquedas, mas aí quando eu estou perto do chão, eu fecho o paraquedas outra vez. Isso é o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, estas são as políticas. Políticas de retirar direito, destruir política social, esvaziar a soberania nacional, depredar o meio ambiente. É nesta linha que o governo pensa e eles chamam isso de reformas. E o Guedes, o Maia, conspiram dia e noite para aprofundar as reformas. Cujiola? Bom, então, completando, e estando de acordo com o que o Plínio acaba de dizer, eu diria o seguinte: a implementação de uma saída totalmente favorável ao capital nas condições de crise implica na implementação de políticas que destroem as condições de vida mais elementares dos trabalhadores, isto é, estabilidade no emprego, salário, segurança para o desemprego, saúde, educação, enfim, todas aquelas conquistas sociais, e foi identificada com políticas de caráter fascista. E já antes da pandemia, nós tínhamos uma onda de tentativas de implementação. O governo Bolsonaro foi eleito em final de 2018, certo? O governo Trump foi eleito ainda antes. E o que revelaram todas estas circunstâncias políticas que nós estamos vivendo nas condições de crise extrema do capitalismo? A extrema fragilidade política de todas estas saídas. Porque é exatamente no momento em que acontece toda esta crise que nós estamos tendo na América Latina mobilizações que não tinham precedentes nos últimos anos e que estão demorando para chegar ao Brasil, certo? Mas nós tivemos uma mobilização no Chile espetacular que está por impor a derrubada definitiva da Constituição que foi criada pelo regime pinochetista e que foi preservada pelos regimes democráticos que a sucederam. Nós temos no Peru uma sucessão de golpes de Estado e uma intervenção popular que está forçando a convocação de uma constituinte. Nós temos na Argentina, nós tínhamos o governo neoliberal de Macri que foi surrado nas urnas. Nós tínhamos um golpe de Estado diretamente impulsionado por Bolsonaro na Bolívia que acabou fracassando porque o golpe foi contra uma vitória de Evo Morales por pouco mais de 50%, por aproximadamente 50% dos votos. Tiveram que acabar convocando eleições onde o partido de Evo Morales acabou tendo mais de 55% dos votos, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Nós temos na Guatemala uma mobilização impressionante num país que tem uma das histórias mais sangrentas da América Latina. O maior massacre que já conheceu a América Latina não foi em nenhum dos países que habitualmente se menciona, foi nos governos militares da Guatemala, onde foram mortas centenas de milhares de pessoas, em particular procedentes das etnias indígenas. Ou seja, nós temos um continente sacudido por mobilizações no mesmo momento em que o amo do continente, que são os Estados Unidos, atravessam uma forte crise política. Então, portanto, eu quero mostrar novamente este elo entre crise econômica, políticas de austeridade, que já são mais que políticas de austeridade, são políticas de destruição, certo? E a crise política. E colocar que o grave problema que nós temos na América Latina, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é o descompasso existente entre as condições objetivas criadas pela combinação entre crise econômica e crise política e as direções políticas do movimento dos trabalhadores, que deveria ter uma política de enfrentar esta crise com os únicos meios, com políticas de caráter anticapitalista e socialista, que seriam os únicos meios, certo, para, digamos assim, preservar a continuidade da América Latina e da humanidade, certo? E esse descompasso está no centro da crise política da esquerda, que é o grave problema que nós temos, certo, neste momento, mas não é brasileiro, certo? Mas é mundial, é brasileiro, latino-americano e mundial, certo? Porque nunca a esquerda teve condições objetivas
tan favoráveis para a implementação das políticas que lhe deram origem histórico e, no entanto, essa esquerda está longe de ter um programa por motivos que não vamos discutir agora, mas que afundam suas raízes na história de nossos países, está longe de ter um programa à altura dos desafios que a crise coloca. Cogiola, a gente estava, antes do Plínio chegar, a gente estava conversando um pouco sobre a FIT. Você acha que a FIT consegue responder esses desafios que você colocou? Olha, é um debate muito da Argentina. Eu não sei se os espectadores daqui, que são basicamente brasileiros, certo, vão entender um debate sobre a evolução da FIT, certo? Por outro lado, é um debate, eu diria que, em termos latino-americanos, relativamente secundário. A FIT foi uma importante conquista da esquerda na Argentina, unificar, digamos, a esquerda numa frente única, com um programa de caráter classista. Mas está vivendo uma crise neste momento, e não vou dizer que uma tempestade em copo d'água, mas é uma crise limitada, porque em que pese a importante presença dos partidos da FIT em diversos movimentos, a FIT nas últimas eleições obteve 2% dos votos, certo? Então, a dimensão da crise da FIT é uma dimensão importante politicamente, certo? Mas nós, se a comparamos com a esquerda brasileira, certo? Que obtém, por exemplo, na eleição agora na municipalidade de São Paulo, certo? Obtém 40% dos votos, estamos falando de forças que não estão no mesmo nível, certo? Logicamente que o PSOL não é a melhor. A frente informal de esquerda que se deu em torno do PSOL para o segundo turno em São Paulo, ou a frente de esquerda que está se apregoando agora, não tem a mesma dimensão da FIT. Agora, então, não é que eu queira fugir do debate da FIT, certo? Mas nos meteria num tipo de debate que eu acho, primeiro, é complexo demais para abordarlo em um minuto e não o suficientemente interessante para os espectadores desta emissão como para que possa ser abordado com a seriedade que merece em tão breve lapso de tempo. Plínio, você quer colocar alguma consideração em cima do que o Cogiola falou? Não, eu quero pegar só um aspecto, né? A FIT é o esforço de fazer uma frente de esquerda socialista. Isso é um bom sinal, é uma sinalização correta. Né? Nós, na verdade, para enfrentar o capital, o trabalho tem que ter uma política. O capital tem uma política. Né? Que hoje a política é o que eu chamo de solução americana. Nós vamos resolver o problema pelo grande capital. Bom, o trabalho sem um programa, ele fica no programa do capital. E ele discute, na verdade, a atenuação dos golpes do capital, numa estratégia defensiva, né? E, em última instância, perdedora. Então, é fundamental que o trabalho tenha uma proposta, né? E a proposta do trabalho tem que ser a superação do capital, porque o capital não dá conta de resolver nenhum dos problemas, como a gente já conversou aqui na tua primeira questão. Então, eu acho que a ideia de juntar a esquerda socialista, a esquerda contra a ordem, é importante. A diferença da FIT com o que se chama de esquerda aqui no Brasil é que a FIT coloca claramente a necessidade de mudanças estruturais. E a esquerda brasileira, ela, por enquanto, ela tem um programa que é um programa que eu vou chamar aqui de uma esquerda dentro da ordem. Nós vimos isso aqui na eleição de São Paulo. Né? Não se discutem as estruturas da cidade, se discutem como, dentro das estruturas, fazer uma gestão menos antissocial. Então, eu acho que essa ideia geral de ter um programa é uma questão que está posta na ordem do dia aqui no Brasil, na América Latina inteira, na verdade, no mundo inteiro. Porque o capitalismo não é o problema só aqui. Nós estamos vendo o próprio Estados Unidos, que é o coração do capitalismo, em plena efervescência social. E em todos os lugares nós temos um problema básico, que é como unificar a esquerda socialista
e apresentar um programa de superação do capitalismo. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, né, é correto afirmar que com a reabertura do comércio em plena pandemia, como a gente presenciou aqui no Brasil, também, principalmente que a gente está falando de um país que não realizou testagem massiva, é uma expressão de como que o capitalismo é um sistema violento com os trabalhadores e como o capitalismo preza pelo lucro e não pela vida? Eu posso começar aqui, depois o Codiola arremata. Eu vou ser breve. Né? Qual é a política sanitária do governo? E não é só do governo federal, de todos os governos. É uma política genocida. Uma política genocida que, na verdade, funciona em dois canais. Como funciona a sociedade brasileira? A camada de cima, os ricos, se protegem. Os pobres se expõem, né, e fazem o trabalho da imunização de rebanho para que, algum dia, os ricos também possam sair às ruas sem o risco de se contaminar com o coronavírus. Então, essa política de abertura do comércio é uma política absurda, genocida, e não ajuda a economia. Porque, na verdade, essa ideia é o seguinte: nós não vamos fechar porque senão a economia entra em recessão. Agora, se você você prolonga a pandemia e, na verdade, não tem a menor possibilidade de que a crise econômica seja atenuada antes do fim da pandemia. E a melhor maneira de terminar a pandemia é impedir que o vírus circule. E a única maneira de fazer isso, antes da vacina, é fechando a economia. Vou dar um exemplo, Guilherme. Sabe quantos mortos por Covid no Vietnã, que é um país pobre, do lado da China, que é onde estourou a pandemia? 36 mortos, pelo último dado que eu vi. Tem 36 mortos. É um país de 100 milhões de habitantes. Por quê? É o mesmo vírus, porque eles têm disciplina. Então, essa política de abertura de comércio é uma política burra do ponto de vista econômico e criminosa do ponto de vista sanitário. Ela responde a quê? À pressão dos capitais. Porque qual que seria o custo de fazer uma política de quarentena? É você ter uma política fiscal que dê renda para que as pessoas possam ficar em casa e que gaste de maneira, digamos, generosa com política social. Mas isto contraria a lógica do ajuste fiscal, que é para pegar todo o dinheiro fiscal e canalizar ou para segurar grande capital, grandes empresas, ou para segurar os bancos. Bom, e eu diria também para pagar a dívida pública, que é a grande sangria. Sem dúvida. Que é a grande sangria porque o Brasil está em situação que, em algum período, nós temos uma combinação de déficit fiscal com fuga de capitais, que é muito forte desde 2019 e que pode colocar o Brasil numa situação de default. Uma situação que a mim me é muito familiar, porque a Argentina já entrou em default, certo, em 2001 e provocou uma crise em toda a economia mundial, certo? Mas no caso do Brasil, que tem uma economia 5 vezes maior do que a Argentina, um default brasileiro, um calote, certo, provocaria uma crise mundial e por isso os capitais estão fugindo. E é notável, porque o capital está tendo uma situação, está fugindo para onde? Vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque lhe oferecem taxas de juros mais altas. As taxas de juros dos Estados Unidos são iguais a zero. É puramente uma questão de segurança econômica. Eles, ou seja, de dizer, eu não vou ganhar um centavo. E capital que não ganha, morre. Porque essa é a dinâmica do capital. As pessoas pensam que um rico... A diferença entre o capitalista e o entesourador, já explicou Marx, certo? É que o entesourador guarda o dinheiro embaixo do colchão. O capitalista reinveste constantemente com base na exploração de força de trabalho para obter uma mais-valia. Então, nós temos um capital que está correndo e que daqui a pouco a única solução que vai ter vai ser se mudar para o planeta Marte, porque não tem para onde ir.
a grande fonte de acumulação de capital atualmente é a China, certo? E o foi nas últimas décadas em função das transformações econômicas que houve na China, que a reinseriram no mercado mundial, certo? E, evidentemente, quando falamos no futuro político e no futuro político da clase operaria, os nosos olhos têm que estar postos na China, porque atualmente a China tem mais ou menos metade da clase operária do mundo, certo? Dos trabalhadores de fábrica do mundo. Agora, as políticas que estão sendo implementadas frente à pandemia são políticas que são pressionadas pelo capital e o único limite foi posto pelos próprios trabalhadores, certo? Que eles fizeram greve, inclusive os setores mais precários, certo? Como os entregadores de aplicativos e os trabalhadores de telemarketing aqui no Brasil, que fizeram greves e medidas de força para que medidas elementares de segurança fossem respeitadas, porque senão eles iam adoecer. Agora, a situação com a vacina é muito semelhante. Nós estamos prestes a implementar vacinação, e os noticiários tentam nos passar uma imagem de otimismo, certo? De que em breve teremos uma imunização devido às vacinas, mas as vacinas têm o seguinte problema. Em primeiro lugar, há uma política aventureira das vacinas, certo? As vacinas que vão começar a ser aplicadas na Inglaterra, posteriormente talvez nos Estados Unidos, não foram testadas em todas as fases que deviam ser testadas. Ou seja, estão praticamente fazendo uma aventura. Querem que as pessoas voltem a ser exploradas, mesmo com o enorme risco de que elas adoeçam. Em segundo lugar, nós vimos como nos setores mais desprotegidos da sociedade brasileira, os que tomaran as medidas, como por exemplo nas favelas, certo? Se formaran comités espontaneamente para que se administrase justamente as medidas de proteção contra a pandemia, o uso de máscaras, o distanciamento social, etc. Non foi o Estado que interveio, porque o Estado está dominado por pessoas, digamos, por partidos e por correntes políticas que queren acabar, que non les interesa a preservación da saúde da populación. A única que les interesa é ceder as exigencias do capital. E agora, logo no inicio deste ano, nos vamos ter un embate político moito forte, que vai ser un embate político decisivo no Brasil. Porque o MEC acaba de ditar unha norma pela cual, a partir de 1º de janeiro, todas as universidades federais deben voltar para as actividades presenciais, certo? Cando nós non temos sequer o esbozo de unha vacina aquí no Brasil, ou a posibilidade, está-se falando de que talvez comecemos unha vacinación lá pelo segundo semestre de 2021, e en condições precarias, ainda por cima, porque non se sabe direito que vacina é esa. Para non falar da política do goberno Bolsonaro, que nega o direito do Estado de São Paulo, certo, de ter unha vacina producida pelo Instituto Butantan, a Coronavac, junto con China, certo, porque sería unha vacina comunista ou cualquier coisa dese tipo, unha idiotice tremenda, certo. Entón, nós temos unha situación na cual a pandemia ainda está no centro das nosas preocupações e vai se tornar o centro de embates políticos. Probablemente a primeira greve nacional que nos vamos ter en 2021 vai ser a greve das universidades federais, porque tanto o Andes como a FASUBRA, os sindicatos das universidades federais, já se pronunciaram contra essa medida, da mesma maneira que a ADUSPI se pronunciou contra o plano de retorno gradual, que era uma aventura, feito pela Universidade de São Paulo. Ou seja, que estamos falando de um problema geral, e nós sabemos a importância que tem o sistema universitário público no Brasil, que tem que ser cuidado e preservado e non jogado no medio de unha aventura. Por qué? Porque nós vimos que todos os avanços e todas as medidas que foi até a primeira coisa diante de unha epidemia é você saber onde ela está e onde você tem que atacá-la. E se non sabemos onde ela está e como atacá-la hoje no Brasil, é grazas ao traballo das universidades públicas, certo? E grazas ao traballo das universidades públicas, como a Unifesp, nós temos talvez a posibilidade de ter unha vacina nun medio prazo, vamos dizer assim. E en vez disso, o que estamos facendo é jogar as universidades públicas na fogueira, certo? Por presións que buscan normalizar unha situación que non é en absoluto normal, certo? Porque a pandemia continúa firme e inclusive já está recrudescendo novamente en países que têm sistemas sanitarios
que comparados con los brasileños son fantásticos, principalmente los países europeos. Si eles estão padecendo o que estão padecendo, eu nem quero imaginar o que seria uma segunda onda mais forte nas condições da crise do sistema de saúde brasileiro. Vai ser um autêntico massacre, certo? Então, por isso que algumas vozes são extremadamente pessimistas, e eu digo o seguinte: se nos salvarmos nessa situação, vai ser porque vamos ter um movimento sindical que vai se contrapor a um retorno aventureiro, as atividades normais, e um movimento popular que vai impor medidas de proteção e de distanciamento social contra a vontade do governo e contra a vontade dos governos estaduais, inclusive. Essa é a nossa única saída, certo? E demonstra onde está a saída para a crise. Não em cima, embaixo, certo? Sim, exatamente. E como que vai se desenhar o mundo do trabalho pós-pandemia? Está travando. Não ouvimos. Eu não ouvi. Desculpa. Como que vai se desenhar o mundo do trabalho pós-pandemia? Não há um desenho. Eu acho que já temos que ir para perto dos finalmente. Não há um desenho, porque o desenho vai ser determinado pela luta. Não é uma coisa que você pode simplesmente dizer vai ser desta maneira, porque não há uma lógica econômica nisso. O mundo do trabalho se determina pelas relações de força que se estabelecem na sociedade através de um embate de classes. Esse embate de classes já existe no Brasil, está nos seus inícios, mas eu considero altamente significativo, certo? Em primeiro lugar, que os trabalhadores da saúde tenham se mobilizado fortemente em defesa das suas condições de trabalho, porque eles estão no centro da pandemia. Em segundo lugar, que os setores que se considerava que não podiam se organizar, porque são extremadamente precários e extremadamente dispersos, estão se organizando. Os entregadores de aplicativos, estão se organizando. É um novo setor, nós temos sindicatos, certo? E se pensava que esse pessoal não poderia nem ter sindicatos. Ou seja, nós estamos dando passos importantes, mas é necessário dar passos muito mais largos, certo? Porque o mundo do trabalho pós-pandemia, e em primeiro lugar não sabemos quando acaba a pandemia, porque o que se informa pelos noticiários é wishful thinking, como dizem, ou seja, mais ou menos vai ser, e não se sabe, não se tem a menor ideia, certo? Por enquanto não se sabe. E o mundo pós-pandemia, o mundo do trabalho pós-pandemia, vai estar em grande medida determinado por todo o esforço de resistência contra a política genocida e negacionista praticada na pandemia, desenvolvida pelo mundo do trabalho neste momento. Isso é que vai determinar em grande medida e vai pôr condições, porque vocês podem imaginar o que vai ser o mundo pós-pandemia nos Estados Unidos com 40 milhões de desempregados, e suponhamos que seja de fato pós-pandemia, e que esse número chegue a 50 milhões, certo? O que nós vamos ter? Que situação social nós vamos ter se essas pessoas puderem se organizar e ir para a rua livremente, certo? Se a questão do assassinato de um homem negro levou em que, pese à pandemia, centenas de milhares de pessoas na rua nos Estados Unidos, em condições de superação da pandemia, certo? E por problemas sociais gerais, certo? Nós vamos ter um nível de mobilização absolutamente excepcional que já está se antevendo, tanto nos Estados Unidos como na América Latina, como disse nas anteriores intervenções. Guilherme, eu vou reforçar o que falou o professor Codiola. Né? Na verdade, você não resolve a crise sem resolver a pandemia. Mas a solução da pandemia, que ainda não está no horizonte, não garante que a crise seja resolvida. Porque a burguesia pinta um quadro da pandemia e a crise. E a pandemia já está praticamente resolvida. Mas, na verdade, não é verdade isso. Né? Tem a pandemia, que é um problemão, e tem a crise, que é outro problemão. Então, primeiro, a situação é complexa. E a tua resposta, só para reforçar o que falou o Codiola, vai depender da luta de classes. Né, Guilherme? Vamos supor
que o movimento social chileno ganhe. Derrube o Piñera, faça uma constituição radical, se organize como um poder forte. Bom, aí é uma solução para a crise. Mas vamos supor que não, que os de baixo não consigam força suficiente. Então, nós teremos uma outra solução. O que é claro é que nós vamos ter um acirramento forte da luta de classes. Eu vejo, Guilherme, a pandemia é como se a gente pisasse numa mola. E esta mola vai pisando, e elas são as contradições. Quando terminar a pandemia e as condições de mobilização forem mais propícias aos trabalhadores, os trabalhadores vão com esta energia toda represada às ruas. E vai ter um grande embate. E é esse o resultado deste embate é que vai dizer exatamente qual é a figura, né, da sociedade no futuro. Certo. Muito se falam, né, que os países, as nações, os países do mundo não foram pegas de surpresa com a crise do Covid, né? É correto afirmar isso? Ou elas poderiam ter se preparado para enfrentar a pandemia? Olha, eu acho que eu estou tentando com que as respostas sejam curtas. Não é correto por um problema. Eu cansei de ler artigos antes da pandemia que advertiam sobre a possibilidade de uma pandemia, mas cansei de ler artigos. Porque nós tivemos, primeiro, algumas pandemias, certo? Que pela... Desculpa. Como se transmiten diversamente que a Covid, não motivaram situações como esta, certo? Nós tivemos a epidemia de AIDS. Nós tivemos a epidemia de ébola na África. Nós tivemos uma primeira versão da Covid, que foi o SARS, a epidemia da gripe aviária, que pegou principalmente a Ásia. Então, portanto, em primeiro lugar, nós tivemos pandemias ao longo da história, isso já se sabe, certo? Nós tivemos, em particular, no século XX, a chamada gripe ou febre espanhola, certo? No início do século, certo? E eu quero fazer notar que esse é o grande fator olvidado da Revolução Russa, da Revolução de Outubro, certo? A Revolução de Outubro e o final da Primeira Guerra Mundial se produziram em condições de uma pandemia que matou 50 milhões de pessoas, certo? Porque a nossa história sempre tratou isso como se fosse uma coisa separada dos acontecimentos bélicos e políticos. E na verdade, estavam muito juntos, certo? E agora, neste caso, é evidente que os gritos de alarme dados pela comunidade científica sobre a possibilidade de uma pandemia global transmitida pelo ar, que esse que era o problema, certo? Aqui transmitida assim de uma maneira mais fácil do que a AIDS ou ébola, outros que tiveram, que todos tiveram sua origem na destruição da natureza, porque quando se foi buscar qual era a origem do vírus do ébola, como qual era a origem do vírus da AIDS, ainda estamos no terreno das hipóteses, mas as hipóteses apontam claramente para a destruição da natureza, para o consumo de carne de animais ou para a destruição de biomas, certo? Que liberaram esses vírus. Nós deveríamos ter, para evitar a pandemia, uma questão, e eu quero concluir com isto, certo? Um planejamento profundamente detalhado da produção, certo? Mas como vamos fazê-lo em condições de capitalismo e do que se chama livre empresa, que na verdade é uma concorrência entre monopólios, certo? O que nós vemos na destruição da Amazônia, que pode liberar vírus especificamente brasileiros, e é feita por grandes madeireiras e também por pequenos, que não tem outra maneira de sobreviver, certo? Nós o que deveríamos ter é um planejamento estrito para que a produção para as humanas não agrida a natureza, mas nas condições do capitalismo isso é absolutamente impossível. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte: o capitalismo, por isso, tem que ser atacado no seu próprio centro, que é o Estado. Nós temos agora como
a partir de experiências, de que o capitalismo pode ser superado se você retira pequenas parcelas da atividade social do controle capitalista e a partir daí vai construindo lentamente uma sociedade capaz de superar o capitalismo. Mas, mesmo que essa estratégia, não vou discutir essa estratégia nos seus detalhes, mesmo que essa estratégia fosse possível, ela é tão lenta que no meio tempo o capitalismo vai destruir tudo. Nós temos que atacar o diabo de o diabo mora. E o diabo mora no Estado, certo? Mora no Estado, certo? E mora nas grandes empresas, nos grandes bancos e nas grandes empresas industriais e comerciais, etc. Se não o atacarmos aí e nos contentarmos por criar pequenas parcelas de soberania às margens do centro do sistema, o sistema vai sobreviver, vai se reproduzir e vai eliminar, inclusive, essas pequenas conquistas e também destruir a sociedade e a humanidade. Guilherme, só reforçando. Primeiro, é preciso ter claro que o desenvolvimento capitalista é que produz a pandemia. E a mediação disso é a crise ambiental. Então, esse é o primeiro elemento. Agora, o que nós vimos foi a absoluta falta de planejamento, né? Então, não houve política de prevenção, depois não houve política de saúde, nem de assistência, e houve lentidão e irracionalidade na produção de vacina. Então, e no caso brasileiro, isso foi mais forte ainda, porque nós ficamos surpresos porque em março chegou uma pandemia, quando todo mundo sabia, desde o final do ano passado, que tinha uma pandemia. Então, não há dúvida nenhuma, faltou planejamento, mas, sobretudo, acima do planejamento e antes do planejamento, faltou vontade política. A política de saúde do governo Trump, do governo Boris Johnson, do governo Bolsonaro, para pegar esses três, é uma política de saúde genocida. E eles devem ser responsabilizados criminalmente por isso. Porque agora, nos Estados Unidos, hoje, vão morrer mais de 3 mil norte-americanos, né? E aqui no Brasil nós estamos novamente voltando ao patamar dos 1.000 por dia. Então, faltou planejamento e, sobretudo, faltou vontade política de ter uma política de saúde que protegesse o trabalhador. Ô, Plínio, Cogiola? Uma coisinha. Estou totalmente de acordo com o que o Plínio diz, mas estendo. A própria medicina capitalista é capaz de superar esse quadro. Porque a medicina capitalista está determinada pelo lucro. E, portanto, os grandes laboratórios, a própria formação dos médicos, para onde eles se orientam, enfim, é um complexo sistema que articula setor privado e setor público com hegemonia do setor privado, certo? Que são os grandes laboratórios, e que não tem como prioridade o atendimento das necessidades básicas da população, tem como prioridade o que dá mais dinheiro. Eu sempre conto uma anedota, certo? Porque ela é muito ilustrativa. No final de 2010, nós tivemos o início do grande antecedente da situação política atual, que foi o início da Primavera Árabe, certo? Quando países dos quais se dizia que nunca iriam se mobilizar e que esses governos eram eternos e que até os países mais dos quais ninguém tinha ouvido falar, como Bahrein, se mobilizaram, saíram para a rua, derrubaram governos. Tudo se iniciou na Tunísia. E na Tunísia havia um governo, não vou entrar em considerações, e muitas pessoas fizeram o seguinte comentário: como pode ser que seja na Tunísia que comece a coisa, quando é um governo que consagra uma parte importante do seu orçamento à saúde, certo? E tinha um setor médico, hospitais, etc., bastante desenvolvido, certo? E quando foram ver em que consistia esse setor médico, ficaram sabendo que a maior parte do esforço medicinal desse país, a Tunísia, que é um país atrasado, pobre, certo, para a maioria da população, era nada menos que em cirurgia estética. E por que en cirurgia estética? Obviamente que os tunisianos, a principal prioridade deles non é cirurgia estética, nem dos árabes en geral. Por que eles ganhaban dinheiro? Porque a cirurgia
não é reembolsada pela Seguridade Social na Europa, então os europeus, ou seja, têm que pagar preço de mercado para, sei lá, mudar o nariz, injetar silicone em diversas partes do corpo e piriri, certo? Então, os europeus iam para a Tunísia, onde isso era muito mais barato, e os tunisianos estavam, e a medicina tunisiana estava ganhando dinheiro com euros, certo? Com base nas necessidades estéticas dos europeus. Então, nós tínhamos um sistema medicinal orientado para o lucro produzido pela atenção dos estrangeiros, certo? Uma coisa completamente absurda. E isso foi um dos motores da revolta da Tunísia que deu origem à Primavera Árabe, certo? Então, nós vemos que a questão da medicina e da medicina capitalista é uma questão que não está fora da luta de classes. Por que nós podemos ter... Se diz, a vacina vai ser obtenida em tempo recorde, se comparada com as vacinas do século XIX. É óbvio, porque a medicina do século XIX estava a anos-luz de distância à ciência do que está atualmente. A medicina atual, a vacina atual não é tempo recorde, está lenta. E por que está lenta? Está lenta porque os elementos para a produção de uma vacina, para o caso de uma pandemia, não eram prioridade, porque não era a questão fundamental, o lucro não estava aí presente. Prioridade eram outras coisas, certo? Como medicina genética e outras coisas, que são muito caras e só estão ao alcance dos ricos, certo? Por isso, certo, que não quero dizer com isto que sou contrário à biogenética, muito pelo contrário, parece que a única vacina mais ou menos efetiva parte de uma base genética, certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a demora em produzir uma vacina está motivada pela natureza capitalista do sistema sanitário do mundo inteiro, que não é uma questão que está à margem da luta de classes. Sim. Queria perguntar uma coisa para o Plínio, mas o Corjola também responde, né? Uma coisa que ele falou da questão dos governos genocidas. Existe alguma movimentação, né, por parte de organizações de direitos humanos, por parte de próprios da esquerda, dos sindicatos, para poder punir criminalmente o que o Bolsonaro está fazendo? Olha, Guilherme, na verdade, antes da punição criminal, legal, é preciso ter uma vitória política, ter força política. Esta política será punida pela classe trabalhadora, mais dia menos dia, porque ela agride a classe trabalhadora. E nós estamos assistindo isso, né? O Codiola falou da revolta agora da Tunísia. O que é a revolta na Guatemala? Vejam só, é uma revolta contra um corte do orçamento público. Que é interessante, né? Você faz um orçamento e isso provoca uma revolta, porque as pessoas sabem que as políticas estão sendo destruídas. O povo sabe que ele está sendo atacado, Guilherme. A burguesia sabe que está atacando e o povo sabe que está sendo atacado. O povo, por enquanto, ainda não encontrou o caminho de se defender e de contra-atacar, mas ele vai encontrar. E quando ele encontrar, ele vai punir. E vai punir em função da força que ele tiver. Mas não tenha dúvida nenhuma, né? Outro dia, Guilherme, nessa semana aqui, foi o aniversário do Piñera, o presidente do Chile. Estudante lá, um cafezinho, presidente, é o teu aniversário. Trouxe e era uma guilhotina. Então, eles serão punidos, e serão punidos de maneira muito dura em algum momento. Em relação às medidas jurídicas concretas que estão sendo feitas, elas são simbólicas, mas, na verdade, elas dependem de uma solução política. Jola? Tudo bem. É isso. É isso, mas é muito. O da Guatemala é significativo. Eu vi os cartazes, certo? Porque eles atacaram, e é uma lição, eles atacaram o centro do poder político, e foram direto, pedindo a renúncia do presidente e atacando também a Câmara dos Deputados.
aí já vai sair alguém dizendo o seguinte: se estão atacando a Câmara dos Deputados é porque são antidemocráticos, etc. Bom, o problema consiste no seguinte: se alguma mobilização pode ser usada num sentido antidemocrático, é culpa dos próprios responsáveis. Eu vi os cartazes eram assim: fora os depuratos, em vez de deputados, os depuratos, certo? É um jogo de palavras, certo? Que deputado rato, certo? Então, agora, é importante que é o seguinte: a população guatemalteca, que sabe perfeitamente que a fonte, porque foi vítima da maior repressão na América Latina no século XX, sabe que a fonte do problema está no poder político, certo? Então foram atacar diretamente o poder político. Então ninguém ouvia falar desse país e agora o temos na rua atacando o poder político. No Perú também está se colocando. Começou com uma série de golpes, caiu um governo, depois caiu outro, agora está um terceiro aí que mais ou menos se sustenta, porque primeiro porque destituiu o chefe da polícia e prometeu uma reforma da polícia, mas no Perú também está se avançando quando tentaram lhes mostrar algumas medidas paliativas. Um país que está sendo muito afetado pela pandemia, o Perú, mas muito afetado, onde vimos cenas terríveis nos noticiários, com mortos sendo deixados na rua, certo, no Perú. O povo saiu na rua novamente e está exigindo uma Assembleia Constituinte também no Perú. Ou seja, é todo o regime político que está em questão. E sem dúvida que a influência chilena, aí também no Perú, se fez notar. O que significa uma Constituinte? Significa que não é apenas o governo, é o regime político que está errado. E, por enquanto, essa exigência se apresenta como, no Perú, no Chile, como uma Assembleia Constituinte, ou seja, como voltar a discutir as bases constitucionais do Estado. Agora, pode começar com a questão da Constituinte, depois na Constituinte se discute e pode passar, inclusive, para formas mais avançadas de mobilização, que foi o que aconteceu na Rússia. Os chamados soviets surgiram, não contra a Constituinte, surgiram em paralelo. Se lutava por uma Constituinte e, lutando por uma Constituinte, surgiram formas superiores de exercício do poder político por parte dos trabalhadores. Estamos acabando, Guilherme? Estamos quase. No próximo período, né, vai ser uma época de bastante ataques contra a classe trabalhadora, né? A esquerda hoje, brasileira, ela está preparada para a luta de classes, para os próximos desafios que virão? Eu vou começar, o Codiola arremata. Pode ser, Codiola? Começar. Não, eu vou ser breve, Guilherme. Não, a esquerda está muito aquém do que deveria, dos desafios históricos que estão postos, né? E isso fica claro porque nos falta, primeiro, um programa. Nós não estamos disputando o futuro, nós estamos só nos defendendo dos golpes que vêm do capital. E, segundo, nos falta uma organização que esteja à altura das tarefas postas pelo programa. Então, falta uma esquerda revolucionária, porque isso aqui não vai ter solução fora de mudanças de grande envergadura. Da onde vai surgir isso, Guilherme? Vai surgir da luta social. Isso daí está sendo gestado hoje no Chile, na Guatemala, no Peru, na Bolívia, porque esse MAS que vem agora não é o mesmo MAS, porque esse MAS foi revigorado pela luta social, é um outro MAS. Estou falando do MAS lá do partido que ganhou a eleição na Bolívia. Está sendo gestado pelo movimento Vidas Negras Importam e pelas mobilizações de rua nos Estados Unidos. Mas isso é um processo histórico que a gente não sabe o tempo, né? Que, de repente, demora muito para resolver e, em determinado momento, se acelera. E mesmo aqui no Brasil, né? Porque essas movimentações começaram no Brasil nas jornadas de junho de 2013, que depois foram abafadas, né? E que virou uma contra-revolução burguesa, que é onde nós estamos. Mas
Mas a esquerda ainda não tirou lição disso. Eu acho que ela vai ter que passar por grandes transformações para ficar à altura dos desafios históricos. Curjola. Eu quero acrescentar o seguinte. Primeiro, o Plínio mencionou diversos países latino-americanos. Eu quero dizer que esses países latino-americanos, Argentina inclusive, que não tem um nível de mobilização como os que mencionou Plínio neste momento, certo? Estão todos de olho no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o fiel da balança. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. O Brasil tem a maior central sindical da América Latina, a CUT, certo? E tem outros sindicatos fortes. Ou seja, é o gigante dormindo, o gigante adormecido. E estão esperando que o que acontece no Chile, na Bolívia, no Peru, etc., aconteça no Brasil. Não no sentido de que haja um golpe para derrubar um governo, nada disso. No sentido de que haja uma mobilização de base, etc. E tal. Mas essa mobilização não é criada por uma vontade, é criada porque se vê uma alternativa política. Ela pode surgir de elementos quase... A mobilização que está no Chile, quase derrubando Piñera, surgiu a partir de um episódio praticamente banal. Estudantes secundaristas que começaram a pular a catraca do metrô, porque não queriam pagar, meio como começou 2013 aqui. Só que aqui começou como mobilizações contra os 20 centavos, lá diretamente foram para pular catraca, certo? E isso deu lugar à mobilização que está mudando a cara do Chile. Foi apenas a faísca. Agora, nós temos uma esquerda que está discutindo uma frente ampla para ver se em 2022 concorre com chances não de vitória, mas pelo menos de... E uma frente ampla que vai do PDT, pelo PSB, todo mundo, certo? Eu vi um documento, inclusive, que propõe uma frente do PSTU até o PDT, certo? Eu não sei muito bem o que faria essa frente no Amapá, que é governado pelo PDT, certo? E onde se reprime as pessoas que se mobilizam contra o apagão, certo? Então, não é uma frente classista, não é uma frente de esquerda, isso. E depois, porque o que aparece como renovação é o PSOL. E resulta ser que o PSOL, vamos ser concretos, o PSOL não tem uma diferenciação de classe clara com o PT, aparece como uma diferenciação mais de caráter etário, certo? Então dizem, olha, este é o partido do Boulos, nada contra Boulos, estou falando, eu fui dos primeiros assinantes da Frente Povo Sem Medo, certo? Só para que quando a luta, eu estou aí, certo? Não importa quem esteja nessa luta, certo? Mas, veja, nós temos um presidente com 30 anos de idade, um presidente do partido com 30 anos de idade. Bom, isso é fogo de artifício, certo? Por quê? Precisamos da juventude, isso é verdade. Mas a juventude não pode ser o eixo diferenciador, certo? O que tem que ser o eixo diferenciador é um eixo de classe, certo? E o que nós precisamos é de uma esquerda classista, certo? Que coloque as bases. Isso foi o que deu origem à FIT na Argentina. A FIT não surgiu assim como um cogumelo de uma chuva. Surgiu da ação de organizações classistas que deram uma luta política, que se inseriram nos movimentos sociais, que tiveram força extraordinária no movimento piqueteiro, e a partir daí surgiu a FIT. Nós temos que ter um processo dessas características, e o primeiro passo é estruturar uma esquerda classista no Brasil, politicamente. Guilherme, eu quero só acrescentar da nossa esquerda. A nossa esquerda, acho que ela vai resolver a eleição, quando o centro da noção tinha que ser a organização da luta de classes. Então, vou dar um exemplo, só para, sem alongar muito. Vamos pegar a eleição municipal aqui em São Paulo, que foi, teoricamente, o melhor resultado da esquerda, com o Boulos. Se a gente comparar o resultado do Boulos com o resultado do Haddad, nós vamos ver que foi o mesmo resultado. Foi 40-60, 40-60. Então, claro que são eleições distintas, tal. O fato concreto é que, depois de 2 anos de um desastrado governo Dória, um desastrado governo Covas, um trágico governo Bolsonaro, uma crise sanitária monumental,
uma crise econômica gigantesca e uma crise social enorme, nós não conseguimos ampliar 1% dos votos. Então, algum problema tem nesta via. Para não dizer que, na cidade do Rio de Janeiro, 47% ou não foi votar, ou votou nulo, ou votou branco. Ou seja, as pessoas não acreditam em saída pela eleição, e com razão. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente tem que jogar fora a eleição. Eu estou querendo dizer o seguinte: a gente tem que chegar na eleição com a força das lutas nas ruas, senão nós chegamos às urnas. Gente, para fechar a última pergunta, né? Estamos no final. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a saída e o que essa nova sociedade precisa fazer para, por exemplo, para combater pandemia como o coronavírus? Começa você ou é Oswaldo? Eu vou dar uma resposta. Pode ser você. Eu comecei na. Não, tanto faz. Bom, então eu vou. Eu acho o seguinte: para resolver esta crise da pandemia, a primeira questão é ter uma prioridade. A prioridade é salvar vidas. Para salvar vidas, as pessoas precisam fazer quarentena. Para fazer quarentena, elas têm que ter condições de fazer quarentena. Então, elas têm que ter renda para ficar em casa. Para ter renda para ficar em casa e para ter uma política de saúde à altura da crise financeira, nós precisamos uma outra política econômica e, sobretudo, uma outra política fiscal. Para ter uma outra política fiscal, o ponto de partida é desmontar a ciranda financeira que gira em torno da dívida pública brasileira. Para fazer, em poucas palavras, uma questão que é, na verdade, bastante complexa. Agora, então, essa é a primeira questão. Agora, para resolver os problemas da classe trabalhadora, é preciso, Guilherme, superar o capitalismo, ir além do capital. E isto, como é que se faz? O primeiro ponto é colocar o socialismo na ordem do dia, para que a população tenha a capacidade a possibilidade de começar a pensar uma alternativa. Eu não estou dizendo que nós vamos direto para o socialismo. Nós temos que tratar os problemas concretos do povo, mas o povo precisa entender que estes problemas exigem uma superação do capital, senão nós não vamos a lugar nenhum. Em pouquíssimas palavras, é isso, e o Cordiola certamente vai enriquecer essa resposta. Olha, eu estou de acordo e eu completo dizendo o seguinte: nós podemos, sem dúvida, com lutas parciais, e as conquistas parciais nunca deben ser desprezadas, porque para muitas pessoas esas conquistas significan a diferença entre a vida ou a morte, certo? Então, portanto, a questão do salário, a questão da estabilidade do emprego, a questão da quarentena, a questão do respeito pela quarentena por parte das grandes empresas e do Estado, etc., está na ordem do dia como as questões inmediatas. Já sublinho, a decisão do governo de mandar toda a universidade de volta para dentro da universidade a partir de 1º de janeiro deve ser combatida. Não me interessa se a resistência contra isso vai dar lugar ao socialismo, não vai dar. Mas como vamos lutar pelo socialismo se as pessoas vão morrer, certo? Não vamos ter gente morta demais para podermos lutar por alguma coisa, certo? Agora, essas lutas têm que dar lugar a uma luta pelo poder político. Porque sem luta pelo poder político, ou seja, luta por uma mudança, a condição para o socialismo é uma mudança na natureza de classe do governo e do Estado. Ou seja, que governem os próprios trabalhadores, certo? A través de suas organizações, a través de organizações que não há nenhum mestre para lhes ensinar, porque essas organizações surgem, por exemplo, os soviets na Rússia não surgiram porque chegou Lenin ou um teórico dizendo vamos organizar soviets. Foram os trabalhadores que os organizaram. Agora, é necessário, sim, que haja uma vontade política organizada. E como pode haver? Última coisa que eu quero mencionar. Nós tivemos uma campanha eleitoral, acabamos de ter,
com propaganda eleitoral gratuita e com propaganda eleitoral paga, certo? A principal luta de classes no período prévio a questão às eleições tinha sido, bom, houve várias, mas digamos, tinham sido a greve dos Correios, certo? A greve dos metalúrgicos do Paraná, a várias greves importantes que eram lutas também contra a pandemia. E a esquerda participava das eleições. Se você procurar em toda a propaganda eleitoral de todos os partidos políticos, inclusive os de esquerda, uma menção sequer a essas lutas, já não digo uma menção. Vamos fazer como fizeram os Correios, que estão se opondo à privatização. Vamos fazer como fizeram os metalúrgicos do Paraná. Nada, nada. Era como se os trabalhadores foram os convidados de pedra. Daí que, não só pela pandemia, que a abstenção eleitoral foi a mais alta da história, ou pelo menos a mais alta da história recente, certo? É necessária uma força política que, independentemente de quanta força tenha logo de cara, coloque todas estas questões de maneira absolutamente clara e diga, política se faz com a verdade e se faz dando a cara, certo? E se faz com a verdade. Meu programa é este, certo? Meu objetivo é este, certo? E dessa maneira nós vamos ter a possibilidade de iniciar a construir uma saída para a crise em que nós vivemos a partir da organização dos trabalhadores. Sim. Então, Plínio, Cogiola e todos que estão nos assistindo nesse momento, estamos chegando em mais um final de uma entrevista, né, do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer ao Plínio e ao Cogiola. É uma honra para mim receber os dois aqui no canal que eu estou montando, que é um projeto que eu comecei esse ano, né? Eu fico bastante feliz mesmo por conseguir trazer o Plínio, conseguir trazer o Cogiola pela segunda vez, né, Cogiola? Aqui foi um debate bastante rico, foi um debate bastante importante em frente à situação política, econômica, sanitária que nós estamos vivendo. E passo as considerações para o Plínio e para o Cogiola. Bom, Guilherme, eu que agradeço muito. Acho que é muito importante esse trabalho que você faz de fomentar o debate, de fazer uma conversa franca, e para mim é sempre uma alegria poder participar de um debate junto com o professor Oswaldo Cogiola, que é uma referência de todos nós, além de ser a nossa liderança dos professores universitários no ANES. É um grande prazer e estou sempre à disposição. Cogiola? Eu também agradeço, Guilherme, agradeço a possibilidade de estar aqui, já é a segunda vez, estou disposto a estar noutras, não tão seguido, certo? Porque esta pandemia tem nos imposto um ritmo de lives que é realmente louco, certo? Agradeço as palavras do Plínio, que muito me honram, e espero não ser este o último debate, nem o último palanque que ocupe, porque aqui tivemos basicamente uma coincidência nas questões básicas, certo? Que ocupe com Plínio, certo? Eu acho que não somos muitos os que falamos com toda clareza, certo? Das questões que foram colocadas aqui, e eu espero que este debate seja amplamente divulgado. Já te peço que você me passe o link para meu e-mail, certo? Para que eu possa divulgá-lo através dos meios que eu consiga acessar, certo? E uma saudação a todos os que nos estão ouvindo, certo? E nos encontramos todos juntos na luta. Muito obrigado e boa noite. Sim, então mais uma vez quero agradecer, né? Lembrando para curtir a página do Facebook, né? Curtir o vídeo no que estará disponível no YouTube logo menos, e também se inscrever no canal do YouTube e seguir na página do Instagram. Então, mais uma vez, Plínio, Cogiola, muito obrigado, fico muito feliz mesmo de ter conseguido fazer essa live, né? E mais um mesa de debate sendo encerrada.